Hoje, terça-feira, que dia que é hoje? Dia 10. Dia 10 10 de maio. Foi um dia importante para todos os paranaenses. É isso porque hoje na Assembleia Legislativa foi aprovado em segunda discussão e por unanimidade o projeto de lei que cria a Defensoria Pública do Estado. Hoje, o plenário foi transformado em comissão geral para agilizar a aprovação do texto de autoria do governo, que está sendo considerado inovador por muitas entidades. O líder do governo na Assembleia destaca que a Defensoria Pública democratiza o acesso da população à justiça, atendendo principalmente a população carente. A proteção àqueles que mais do que nunca precisam do amparo do Estado, que são as famílias pobres, carentes, as pessoas que recorrem todos os dias à justiça e muitas vezes não encontram guarida. E agora, definitivamente, com a aprovação dessa mensagem, nós teremos, enfim, uma defensoria pública que vai atender os interesses dos paranaenses como um todo. O novo órgão estadual terá 333 defensores espalhados por todas as comarcas do Paraná. O projeto ainda prevê a contratação de 426 servidores públicos. A entidade também terá autonomia e independência. A escolha do defensor-geral será feita por eleição direta. Além da eleição direta do defensor público, o que significa respeito, autonomia e independência dessa nova instituição, teremos uma estrutura própria em cada comarca apta a atender a nossa população carente. É esse o motivo de comemoração, de alegria, de ver com que a justiça não está distante do povo, e sim muito próxima daqueles que precisam. Aprovado mais uma vez por unanimidade, o projeto foi encaminhado para o governador. Beto Richa deve sancionar a lei em 19 de maio, Dia Nacional da Defensoria Pública. Isso nos deixa, de certa forma, aliviados na certeza de termos cumprido com o nosso papel, com a nossa obrigação, garantindo esse serviço para as famílias mais carentes do estado do Paraná. Será a primeira defensoria do Brasil cuja eleição do seu defensor geral pela categoria será respeitada pelo governo do estado e que não irá mais escolher numa lista tríplice quem será o defensor geral. Então, num ato democrático, estamos liberando essa escolha para os próprios defensores. E na nossa segunda reportagem da série especial, vamos falar daquele que é considerado o pai da literatura infantil brasileira. Pois é, quem nunca sonhou, por exemplo, em viver no sítio do Pica-Pau Amarelo? Verdade. O Monteiro Lobato teve uma contribuição maravilhosa. Em 1940, anos 40, quer dizer, uma coisa que é muito antiga e que ele já, extremamente contemporâneo, pensava num, entre aspas, aí, né, um projeto educativo, um projeto pedagógico, né, de como educar as nossas crianças por meio da fantasia e da imaginação. Monteiro Lobato, se nós lembrarmos um pouco da obra dele, o papel que os adultos tinham nessa obra. A Dona Benta e a Anastácia, por exemplo, essas duas personagens adultas, elas entravam no imaginário das crianças sem nenhuma distinção. Elas não eram adultas que, de longe, do auge da sua fase adulta, ou enxergavam o imaginário, a fantasia das crianças de longe. Ao contrário, elas interagiam com a boneca de pano, que era a Emília, elas interagiam com o sabugo de milho, que era o Visconde. É tudo que uma criança mais precisa de um adulto. O Monteiro Lobato já colocou dentro da sua obra. Ele tem o potencial de provocar a imaginação e a fantasia das crianças. Ele escreve muito bem, tem a nossa história, né? Tem a história do Brasil, tem a história do Brasil rural e, portanto, tem um potencial maravilhoso como literatura. Muita gente está fazendo uma série de críticas ao Monteiro Lobato, tem acusado o Monteiro Lobato de racista, né? E ele escreveu, a gente tem que pensar um pouco na obra do Monteiro Lobato, no momento em que ele escreveu isso. Sobre o petróleo, bom, é um assunto em que eu era muito versado antigamente. Eu levei 10 anos entendendo de petróleo, e tirando petróleo, furando a terra, etc. Hoje eu noto que o petróleo fez um grande progresso. Fala sobre o Dutra. O presidente da República? Não, esse é um assunto proibido. Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sítio
bom poder voltar no tempo, né? Histórias são boas de ler até hoje, né, Rodrigo? Marcaram gerações, inclusive a nossa, claro. E ele um defensor também das coisas do Brasil, aquela campanha do petróleo é nosso, tal, de todo o nacionalismo que se vivia naquela época. Um fanista. E aproveitando o lançamento da campanha do agasalho, a solidariedade é o tema do Eu Faço a Diferença de hoje. A gente agora ajudou na campanha para o resgate do nosso litoral. Agora estamos numa segunda fase, a fase de reconstrução das casas. E essas famílias precisam de apoio, perderam batedeira, fogão, liquidificador, forno, cama, mesa. Tudo isso faz parte de uma campanha de solidariedade. E a gente não pode deixá-los à sorte. Nós temos que atender. Essas intempéries acontecem e não dependem da nossa vontade. Mas a solidariedade, a amizade, o respeito, depende muito, sim, da vontade de cada um. As pessoas sempre precisam, num momento ou no outro, da nossa ajuda. E a gente continua sempre aberto, a campanha sempre funcionando. E o paranaense se mostrou solidário sempre, está fazendo e continua nos atendendo sempre. Eu tenho certeza que quem faz para o próximo, quem ajuda, quem atende, com certeza recebe em dobro. Então esse é o momento, essa é a hora da gente poder estar ajudando as pessoas, estar beneficiando e diminuindo os sofrimentos daqueles que mais precisam. A gente tem oportunidade e pode fazer, então eu conto muito com vocês. O É Paraná de hoje termina aqui. Se você quiser mandar sugestões, mande um e-mail para a gente. É paraná@rtva.pr.gov.br. Nós voltamos amanhã, 7:45 da noite. Uma boa noite para você. Uma boa noite, até amanhã.